E aí, pessoal, acabou há pouco aqui na Arena, que já apaga as luzes aqui. 5-0 no Pelotas. Que nós vamos falar, é só coisa boa? Não. Temos que falar o que nós vimos. E algumas situações preocupam muito, porque o Grêmio parece ter piorado em relação àqueles primeiros jogos. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. O Grêmio precisava tirar aquela imagem que teve no Grenal, no jogo contra o Juventude. O Grêmio precisava dar uma resposta e tinha, diante do Pelotas, essa oportunidade. O Grêmio começou a partida, gente, com praticamente o mesmo time, sem as peças que deram errado no Grenal. O Grêmio botou o João Lucas, o Grêmio tirou o Pavon, o Grêmio botou o Cuejar, o Grêmio botou até o Pedrinho. Ou seja, o Grêmio renovava ali algumas situações para colocar uma maior condição, até de força. O Grêmio jogou da mesma maneira, o Edenilson bem aberto, do lado esquerdo o Aravena, o Bright White, zagueiros mais rápidos, tinha tudo para jogar melhor, mas não jogou melhor. Até os 15 minutos, o melhor jogador em campo do Grêmio foi o goleiro, o Volpi, que é preciso dizer, fez uma ótima atuação. O Volpi fez 4 defesas muito boas, que evitaram gols do adversário. E o adversário também merece um ponto aqui. O adversário do Grêmio, Pelotas, meu querido Pelotas. Vocês sabem como eu gosto do Pelotas. Pelotas apresentou um time quase amador aqui. Jogadores fora de forma, acima do peso. Um time abaixo da crítica. O Pelotas preocupou o Grêmio em alguns momentos, sendo um time muito frágil, mas muito frágil. Voltando ao Grêmio, o goleiro do Grêmio, como eu disse, 4 defesas. E um Grêmio sonolento. Um Grêmio que parecia de ressaca. Mas uma ressaca ruim, porque o Grêmio tinha que hoje dar uma resposta anímica e não deu. Hoje o Grêmio não jogou agrupado no primeiro tempo. O Grêmio jogou separado por muita distância. Os volantes do Pelotas, enquanto tiveram perna, jogaram. Algo que não aconteceu com Caxias, não aconteceu com São Luís de Juí, pois hoje jogaram. E aí vai se dizer, CCD, tu tá vendo tamanha dificuldade num 5-0? Os gols saem a partir dos 30 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, e aqui vale Bright White. O primeiro gol, uma jogada individual, num escanteio individual do Monsalve, ele vence, faz a jogada, dribla o jogador e o Gustavo Martins faz um gol muito bonito. Depois, 2 gols de cabeça do Bright White, em cima de assistências do Edenilson. O jogo termina 3-0 no primeiro tempo. Ao sair do primeiro tempo, o Bright White é perguntado, e aí, os gols? Não, os gols tá tudo bem, mas a atuação não. A atuação é muito ruim. E ali ele corrobora o que todo mundo via. Só que é difícil tu ganhar de 3-0 e falar que coisa horrorosa. Mas foi isso que a gente viu. Um time, como eu disse, separado, um time que dessa vez não conseguiu controlar os volantes do adversário, algo que sempre fez. E por quê? Por que que o time foi sonolento? Ao final do jogo, alguns jogadores disseram, a gente começou meio fora de sintonia. Sim, não é meio fora de sintonia, é muito fora de sintonia. E isso sim preocupou. Veio o segundo tempo, Pavon entrou, fez 2 belíssimos gols. Belíssimos, entrou depois o
O Arezzo também deu contribuição. Entrou depois o Cristaldo, deu assistência. Tecnicamente, alguns jogadores foram bem, ganharam confiança. Mas a pergunta fica: o que está faltando? Hoje o Cuéllar jogou todo o jogo, está fora de forma, é melhor que o Dodi. Mas o que está faltando? O Grêmio está focado em contratações? Seria isso? Por quê? Porque não tem cabimento, depois de uma semana de derrotas, o Grêmio abre e agora garante vaga com um anímico baixo e desassociado das coisas que a gente tinha visto com qualidade. Quando tu vê o jogo contra o São Luís e contra o Caxias, que são adversários melhores do que esse, e o Grêmio goleia, tu diz, pô, vai apresentar a mesma coisa. E aí tu chega nesse jogo e tu não apresenta. Tu não apresenta. Valências coletivas, eu não falo individualmente, mas valências coletivas. Situações coletivas. Tu não apresenta. E é isso que me preocupa mais. O que me deixa dentro desse jogo aqui, muito mais do que os 11 mil torcedores aqui, quase 12 mil que vieram aqui e que saíram desconfiados. Claro que é legal ver 5 gols, claro que esse é o jogo para matar comentarista, foi como eu botei em GZH, é o jogo para matar comentarista. Por quê? Porque tu tem que criticar uma goleada. Só que quando tu vê o time não apresentando as valências de outros momentos, que foram muito elogiadas, a gente tem que dizer. O Grêmio agora espera pelo seu adversário na semifinal. No próximo jogo, hoje o Rodrigo Eli cavou o amarelo, o Vijaçante cavou o amarelo, o Grêmio já está se preparando para as semifinais. Não jogam lá em Erechim, o Grêmio deve ir com um time alternativo, tá tudo ok. Tudo ok. Mas o adversário da semifinal, para ser batido pelo Grêmio, vai ter que ter um Grêmio muito mais efetivo, muito melhor do que esse. Muito melhor. Que os reforços cheguem. As notícias sobre reforços não param aqui. Que os reforços cheguem. Porque este trabalho aqui, do jeito que ele se desenvolveu a partir da derrota para o Juventude, a dificuldade do Grenal e a sonolência desse jogo aqui, não vão levar o Grêmio ao time. Nós temos que melhorar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.